Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora que estejam vendo este vídeo. Eu sou o professor Vieira e este é o canal Antônio Vieira, cujo propósito é colaborar com a educação e com o ensino profissional de todos que tenham a topografia nos seus currículos. Nesta parte 3, continuo a aplicar a geometria analítica espacial. Vamos estudar a variação da curvatura do elipsoide de revolução, superfície matemática usada para representar a forma física da Terra. Como fiz nas aulas anteriores, procuro mostrar a vocês a importância do conhecimento da linguagem matemática, o matematiquês, para que vocês entendam o que as equações estão nos dizendo a respeito do mundo real, modelado pela matemática. Vamos então à aula. Vamos tratar então da geometria analítica em 3D, que serve para aplicações em geodésia, na projeção de Gauss principalmente. Vamos tratar nessa aula, nessa parte 3, as seções normais principais. E quero destacar que trata-se de um problema de máximos e mínimos. Nós vemos aí uma casca do elipsoide, aqui temos uma casca do elipsoide, e essa casca, né, esse elipsoide, ele é cortado por um plano. Estamos vendo aqui nessa linha tracejada, um plano que passa por uma reta normal ao elipsoide, e esse plano, então, vai produzindo várias seções na medida que seu ângulo com o meridiano, tomado como referência aqui, vai aumentando, né? Temos aqui então destacados essa posição particular, que está representada aqui como K2, que seria a curvatura desse primeiro vertical, e ele chama-se primeiro vertical, e ele é perpendicular, ele é normal a essa outra seção aqui, que tem a curvatura K1, que é a seção meridiana. Eu quero destacar que se essa casca, em vez de ser do elipsoide, fosse de uma esfera, e esse plano normal, a uma reta normal à esfera, em qualquer posição que se produzisse a seção normal, todas as seções produziriam linhas de corte, que nós chamamos já em aulas anteriores cônicas, né? Produziriam seções com a mesma curvatura, porque a esfera tem a mesma curvatura em qualquer direção que nós façamos, né, essa seção. E já o elipsoide de revolução, não. À medida que o plano vai girando, a curvatura vai variando, a curvatura da seção produzida, né? É isso que vamos estudar aqui nesta parte 3, quando é que essa curvatura assume seus valores máximos e mínimos, porque elas vão variando a partir, vamos dizer assim, da seção meridiana, tomada como referência. Ao terminarmos a aula passada, a parte 2, foi feita uma pergunta. M e N, que são os raios de curvatura das seções de meridiana e do primeiro vertical, né, respectivamente, são seções normais principais? Nós sempre, já todos que tratam desse assunto, já viram em geodésia, sabem que sim. Mas então nós achamos que para responder essa pergunta era preciso haver uma prova, que elas são os valores máximos e mínimos de uma função que nós já vimos nas aulas anteriores, que define o raio de curvatura daquela seção produzida sobre a quádrica, né? No caso, o elipsoide. Então, essa é a função R de θ do raio de curvatura de uma seção qualquer que forme um ângulo θ com a seção do meridiano. Será o objeto desta aula de hoje, aula 3. Então temos aqui um terno de coordenadas, né, um sistema x, y, z,
arbitrei ele aqui no sentido da mão direita, né? Segurando-se o eixo Z com a mão, os dedos então mostram que para girar o eixo X, para levá-lo para o eixo Y, o polegar será apontado para cima, que será o eixo Z. Temos o primeiro vertical, que está representado aqui por esse K2, que é a curvatura dele, a seção meridiana. E essa seção genérica de ângulo θ, ela forma um ângulo θ. Então nós vamos, né, já acompanhar, né, já fizemos esse estudo anteriormente, acompanhamos o giro dessa seção movendo o eixo X para uma nova posição X', que forma então esse ângulo θ com o antigo eixo X. Já fizemos isso na aula anterior, e quem está esquecido, por favor, faça uma revisão para ficar com uma formação sólida. Quero destacar aqui que a curvatura, esse conceito curvatura, ele é o inverso do raio de curvatura. Quer dizer, quanto maior o raio de curvatura, menor a curvatura. Quanto maior a curvatura for, por exemplo, numa estrada, se a curva for muito fechada, a curvatura for grande, o raio de curvatura, o raio da curva, o raio daquele ciclo que representa a curva, é um raio pequeno. E vice-versa, né? Se a curvatura for pequena, o raio de curvatura vai ser grande e o carro faz aquela curva de uma maneira suave. Então são grandezas inversamente proporcionais, a curvatura e o raio de curvatura. Então esse K1, que é a seção meridiana, a curvatura dele é igual ao inverso do M. M de Maria é o raio de curvatura da seção meridiana e K1 é a curvatura da seção meridiana. Analogamente, o K2, que será a curvatura do primeiro vertical, cuja letra simboliza com N de Nair. E essa curvatura N, K índice N, de uma seção genérica qualquer, então, vai ser igual ao inverso desse raio índice θ de curvatura de uma seção qualquer que forme esse ângulo θ com a seção meridiana. A função genérica dessa curvatura, nós já vimos nas aulas anteriores, é essa que está aqui. Eu inverti, né, o raio de curvatura, fiquei então com a expressão da curvatura, K índice N. 2 que multiplica A cosseno ao quadrado de θ mais B seno ao quadrado de θ mais 2D seno θ cosseno θ. Temos aqui então que vamos analisar essa questão, né, para provar que elas são realmente as seções normais principais. Como nós já dissemos, é um problema de máximos e mínimos, né, de uma função. Aqui está uma ilustração de uma modelagem em 3 dimensões aqui de uma superfície espacial, né, e vocês podem ver aqui que a curvatura, que o relevo aqui, né, vai variando, né? Se vocês imaginassem aqui uma reta tangente subindo esse morro, não é? Essa reta tangente ia tendo uma inclinação com o eixo X e Y. Ao chegar aqui no cume, que seria um ponto máximo, essa reta tangente ficaria paralela ao plano XY, teríamos aqui uma condição de máximo, depois essa reta então ia novamente decrescendo, né, e variando a sua inclinação até que chega aqui a um ponto mínimo da superfície, em que novamente assumirá uma posição de ficar paralela ao plano XY e a partir daí vai então variando a sua posição. Então é por aí que nós vamos fazer essa análise, procurando essa variação da tangente que se tira a uma curva ou a uma superfície, né? Uma reta tangente ou um plano tangente, no caso do 3D. Você então, né, já deve ter esquecido o conceito de derivada. Eu vou refrescar aqui a sua memória para você recordar. Seja aqui, então, uma seção ZY, um plano ZY, e essa função Z é igual a f de y. Para cada valor de y, teremos uma
valor do z, né? O gráfico dessa função está representado aí. Temos aqui, então, dois pontos conhecidos, né? Dois pontos nessa curva, z igual a f de y, conhecendo-se as suas coordenadas, y1, z1 do ponto P1, y2, z2 do ponto P2. E nós vamos, então, estudar o comportamento de uma reta qualquer que nós tracemos passando por esse ponto 1, como ela se comporta, né? Vamos estudar, então, a declividade de uma reta secante R1. A reta secante R1 é essa reta que passa pelos pontos 1 e 2 e secciona a curva z igual a f de y. Então, nós apresentamos a vocês aqui, então, o conceito de declividade dessa reta secante R1. A declividade, em matematiquês, é dada pela tangente desse ângulo de inclinação que a reta tem em relação ao eixo das abscissas. Então, a declividade da reta R1, marquei aqui como sendo M1, será a tangente desse ângulo θ1. E como é que nós calculamos essa declividade? Calculando a tangente. Então, nós conhecemos as coordenadas dos pontos, então, subtraindo-se as ordenadas z, z2 menos z1, ficamos com esse cateto aqui, desse triângulo formado aqui, entre P1 e P2, e esse ângulo reto aqui, esses catetos em vermelho. E o outro cateto é y2 e y1. Então, a tangente desse ângulo θ1 é o cateto oposto, que eu chamei de diferença de z, ΔZ, z2 menos z1, pelo cateto adjacente, que eu chamei ΔY, y2 menos y1. Está aqui. Então, a declividade, ou a tangente, é ΔZ sobre ΔY, é a diferença das suas coordenadas. A declividade, então, que nós estamos querendo chegar é a declividade dessa reta tangente. Então, como é que essa reta secante vai chegar a ser essa reta tangente? Essa questão da derivada, eu lembro a vocês que ela nasceu lá no século XVI, já há muito tempo, né, para achar as tangentes a curvas. Desde os gregos que eles achavam tangentes às curvas com régua e compasso. Mas à medida que as curvas, que as funções foram se tornando mais complexas, achar a tangente a uma determinada curva usando régua e compasso já ficou quase impossível. Então, era preciso usar um outro método para achar a tangente a uma curva cuja equação matemática era conhecida. Então, essa curva traçada aqui, achar a sua tangente era o que se queria. A tangente é essa curva. Esse era o problema que se estava querendo resolver. E esse então foi como foi gerado o conceito de derivada, como nasceu esse conceito de derivada, foi a necessidade de se tirar tangentes a uma curva. Então, a declividade dessa reta tangente, ela será achada quando esse ponto P2 da reta secante, ele for se aproximando cada vez mais do ponto P1. Então, à medida que o ponto P2 vai se deslocando pela curva, essa reta que passa por P1, a reta secante, tá, essa P'2, essa reta secante vai se aproximando da reta tangente, que é o que nós queremos. Então, quando P2 tende para P1, esse ângulo θ1 tende para o ângulo θ. O ângulo θ é o ângulo de inclinação da reta tangente que nós queremos determinar. A tangente de θ1, que é a declividade, tende para tangente de θ. M1 é a declividade da reta R1 e o M é a declividade da reta R. Em linguagem matemática, em matematiquês, isso se fala no limite, se traduz assim, que nós falamos aqui em português. O limite quando P2 tende para P1, está aqui em matematiquês, o limite quando P2 tende para P1, dessa razão de ΔZ divididos por ΔY, é igual ao limite
quando o ΔY, quando esse cateto aqui for ficando cada vez menor, ele vai diminuindo. À medida que R1 vai tendendo para a reta R, esse ΔY vai diminuindo, ficando tão pequeno quanto nós queiramos. Então ele vai acabar ficando num infinitésimo que vai ser chamado dy. Então em matemática é assim, o limite de ΔZ sobre ΔY, quando o ΔY tende para zero, vai ser então uma quantidade infinitamente pequena dz divididos por dy. Isso aqui, esse triângulo aqui fica sendo infinitamente pequeno, dz dy. Isso aqui passa a ser uma função. Isso aqui é uma derivada, será sendo uma função. Então, representando-se aqui a derivada, esse limite aqui é chamado derivada da função z igual a f de y. E representando aqui com a notação de Newton, se representaria assim, isso é igual a f' de z, quer dizer, a derivada da função z, ou dz dy, que também é outra forma de representar a derivada na notação de Leibniz. Então esse é o conceito de derivada que foi necessário para achar as retas tangentes às curvas, né? Rapidinho eu quero lembrar que a operação inversa da derivação é a integração, né? No caso da integração, eu só quero lembrar aqui rapidinho, depois eu vou dar aula sobre integração, é a seguinte: sabendo que uma reta aqui é tangente à curva, quer dizer, conhecendo-se a derivada, qual seria a função que tem aquela tangente? Então, a derivada é conhecida, mas a incógnita é essa função, é o z f de y. Então, sabendo a tangente, quer-se saber qual é a curva que tem essa tangente. Seria, então, resolvida pela questão da integração, que é a operação inversa da derivação. Isso fica para outras aulas. Então, vamos continuar aqui. Então, vamos estabelecer aqui um conceito aqui. A condição necessária para que um ponto da função z f de xy, função de 3 variáveis, função no espaço, que esse ponto seja máximo ou mínimo, a condição necessária é que as primeiras derivadas parciais dessa função, nesse ponto conhecido, sejam nulas. Vamos esclarecer isso. A condição necessária é que as derivadas sejam nulas. Então nós temos aqui um esboço dessa função no espaço. Função z igual a f de xy. Está ela aqui no espaço. E essa função no espaço, reparem que esse ponto aqui dela, um ponto que nesse plano xy tem coordenadas A e B, o ponto está no plano xy, então o z, a coordenada z é 0, né? E aqui, esse ponto aqui, a ordenada z dele é substituindo-se aqui no caso, vai se querer só manter o A constante, é o z e o B. Botando aqui o x, o B é constante direitinho. Então o que se está fazendo aqui é o seguinte: vai se cortar essa função no espaço, seccionar, por esse plano que produz essa seção azul. Esse plano que produz essa seção azul, ele passa aqui por esse ponto AB aqui no plano XY. Então essa é a função desse corte Z de F de AY, né? E cortando-se por outro plano, que seria esse plano XZ, cortando-se essa casca, essa superfície do espaço, por esse plano que passa aqui por esse ponto conhecido, a curva produzida, né, nessa casca será essa outra curva azul, normal, essa primeira, né, aqui por hipótese, e nesse ponto de máximo ou mínimo, né? A condição necessária para ser máximo ou mínimo é que essas derivadas primeiras sejam nulas. A derivada primeira e a derivada segunda, elas vão se anular
Essa é a condição necessária para ser máximo ou mínimo. Ela é necessária para dizer se é máximo ou mínimo. Ela não era suficiente para dizer se é um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Ali pode ser um máximo ou um mínimo. Para saber se é máximo, a condição de máximo, eu vou recordar aqui o seguinte. Reparem aqui essa curva plana azul que eu coloquei aqui no plano ZY, passando aqui por esse ponto B. Está aqui o ponto Y igual a B. Y igual a B, está ela aqui. Então, nessa curva aqui, reparem o comportamento da reta tangente. Reparem o comportamento da declividade da reta tangente. Então, a curva está aqui. Então, nesse intervalo aqui de Y menor do que B, essa tangente à curva, essa tangente é positiva, né? Está aqui, está no primeiro quadrante. E à medida que essa reta tangente vá variando de posição, nesse caso aqui a função é crescente, o ângulo aqui, θ1, vai diminuindo. Ele vai diminuindo à medida que a reta vai progredindo, até que essa reta fica paralela aqui ao eixo das abscissas. E esse ângulo θ1, então, ele vai assumir o ângulo θ2, que será igual a zero, esse ângulo θ2. A declividade é nula. A declividade, como vimos anteriormente, naquela recordação de derivada, a declividade é a interpretação da derivada. Então, aqui a derivada é nula, quando essa tangente é paralela ao eixo das abscissas, né? E a reta, então, vai continuar movendo-se, variando sua direção, até que começa aqui a decrescer e vai ficando, então, com esse ângulo θ aqui, no caso, ele vai ficando negativo. A declividade aqui era positiva e aqui é negativa, porque o ângulo de inclinação de uma reta é contado aqui a partir do eixo Y, no sentido positivo aqui, que nós estamos considerando como sendo o sentido anti-horário, sentido trigonométrico, tá? Então é isso que estamos dizendo aqui. Então, recordando, desde y igual a zero até o y igual ao b, a função é crescente. Quer dizer, a cada valor de y, o valor de z é maior. A cada valor de y, o valor de z é maior. Isso, então, caracteriza uma função crescente. Essa tangente dessa inclinação vai ser, então, a derivada da função aqui nesse trecho em que a função é crescente. Como a tangente é positiva, essa derivada aqui nesse intervalo de 0 até b, essa derivada é positiva, a primeira derivada é positiva. E para y igual a b, nesse ponto aqui de máximo, essa tangente aqui, ó, o ângulo é zero, a tangente é zero, então a derivada de z em relação a y, que é a declividade, é nula. Então lá no ponto, nesse ponto extremo, no caso aqui o ponto de máximo, essa condição de máximo, a derivada é igual a zero, essa primeira derivada, é zero, né? Então aqui, colocando tangente de θ2, que o ângulo θ2 é zero, vai ser a derivada dessa função nula. Então, a primeira derivada é zero. Então, essa é a condição de máximo. E para o y maior do que o b, a função é decrescente, porque à medida que o y aumenta, o valor de z fica cada vez menor. Então, a função fica decrescendo. A função é decrescente. Isso quer dizer, então, que a tangente do ângulo T3, está vendo aqui? O ângulo θ3 é maior que 90, está no segundo quadrante. Então a tangente é negativa. Então a primeira derivada é negativa. Então, nessa condição de máximo, a derivada vai de um valor positivo, θ1, para um valor negativo. Então a derivada, essa primeira derivada, reparem que ela variou
de valor, né? Variou. E essa variação da primeira derivada é chamada segunda derivada. É a variação da primeira derivada. Então vem aqui então, vamos ver o quanto ela variou, como é que ela variou. Então ela variou de θ3, né, a declividade, θ3, em relação a θ1. Então aqui, θ3 menos θ1 é o quanto a primeira derivada variou. θ3, nós vemos que é negativo. θ3 é negativo. Menos o θ1. θ1 é positivo. Então, aqui, menos vezes mais dá menos. Então, menos com outro menos é negativo. Então, nessa condição de máximo, o que nós estamos vendo aqui já, resumindo? A primeira derivada da função tem que ser zero, mas isso não caracteriza que ela seja realmente o valor máximo. Precisa uma nova informação. Essa é a segunda informação. A informação complementar é que a variação da tangente da primeira derivada seja negativa. A variação, né? A segunda derivada negativa. Aí caracteriza essa situação aqui de máximo, com a primeira derivada e com o sinal da variação da primeira derivada, que é a segunda derivada. Tá certo, senhores? Está confuso ou não? Tranquilo? Então vamos à condição de mínimo. A mesma coisa aqui. Temos então aqui uma função zf de y. Então nessa situação aqui nós estamos com a curva, imaginando aqui, nessa condição de mínimo, esse trecho aqui da curva do y de 0 até o b, a tangente, reparem que a função vai sendo decrescente. À medida que y aumenta, o valor da função diminui. Então essa tangente à curva, reparem que a inclinação dela é maior que 90 graus. Então essa tangente aqui é negativa, isso quer dizer, a primeira derivada vai ser negativa, essa tangente é negativa. Quando essa reta tangente, que está variando de posição, chegar aqui nesse ponto crítico, esse ponto y igual a BC, que é o ponto aqui no caso, aqui é um ponto de mínimo, então esse ângulo θ1 vai ficar igual a um θ2, que é zero. E a partir desse ponto, quando o y for maior do que b, então essa reta tangente já vai ficando com a inclinação, né, menor do que 90 graus. A tangente positiva, né? Então a função aqui já passa a ser crescente. Para cada valor de y, o de z vai ficando cada vez maior à medida que o y cresce. Viram o conceito? Tá? Isso é para não decorar aquelas condições de máximo e mínimo, é para saber na realidade o que está acontecendo. É só fazer um gráficozinho da curva e ver como é que a tangente à curva se comporta, a variação da tangente à curva. Então, aqui, a tangente de θ2 é igual a zero, é a condição de mínimo, que também era a condição de máximo. Então, a derivada é nula. Então, na condição de mínimo, também a primeira derivada tem que ser nula, tal como na condição de máximo. Agora, aqui nós temos, então, a variação da primeira derivada. A variação da primeira e da segunda derivada. Então, a tangente passou aqui, a tangente de θ variou daqui para cá. Então, a variação foi θ3 em relação ao θ1. Então, tangente de θ3 é positiva, porque o θ3 é menor que 90 graus, menos o quanto estava lá. Tangente de θ1 é maior, o θ1 é maior que 90 graus, a tangente é negativa. Então, menos vezes menos dá mais. Então, isso aqui vai dar positivo. Essa variação das declividades vai ser positiva. Então, a segunda derivada, que é a variação da primeira, é positiva. A variação da primeira derivada é a segunda, né? Então, a segunda derivada dessa variação da primeira é positiva. Então, isso é a condição de mínimo. Primeira derivada nula e segunda derivada da função, naquele ponto, positiva. Tá? Viram aí direitinho? Não precisa decorar, é só analisar, ver o que a matemática está nos dizendo através de uma linguagem gráfica ou analítica. Nós estamos entendendo o que a matemática está nos dizendo.
Então, resumindo, para uma função z igual a f de y, num ponto conhecido de coordenadas BC, a condição de máximo ou mínimo, vai ser máximo ou mínimo, é que a primeira derivada seja zero. É uma condição necessária, mas não é suficiente. A condição vai ser suficiente acrescentando-se uma nova informação. No caso, é a segunda derivada. Se a segunda derivada for positiva, então ali naquele ponto a função passa por um mínimo. Caso contrário, se a segunda derivada for negativa, como vimos na página anterior, a função naquele ponto passa por um máximo. Entenderam, senhores? Isso é o que a matemática está nos dizendo em matematiquês, e não é preciso decorar. Basta entender o fenômeno, entender o que ela está nos dizendo numa linguagem gráfica ou algébrica. Então vamos às seções normais principais. Vamos ver os valores máximos e mínimos da função, dessa função que dá a curvatura de uma seção qualquer. Vamos ver como é que aparecem as seções normais principais. Então a condição de máximo ou mínimo para que dessa função, num determinado ponto, é que a primeira derivada seja nula. Então, marquei aqui dk dθ, a derivada da curvatura, inverti o raio de curvatura, vou analisar máximo e mínimo da curvatura, é que a primeira derivada seja nula. Então, vamos derivar essa função. E eu vou lembrar a vocês aqui um conceitozinho de produto de funções, que nós temos aqui um produto, ó. Seno θ, cosseno θ, é um produto de funções. É como se o seno fosse o U e o cosseno o V. Então, quando nós derivarmos, vai ser a derivada de um produto. Como é a derivada de um produto aqui na notação de Newton? Y' vai ser a derivada de U, U', a outra não se altera, vezes V, mais o contrário, derivada de V' a U. Vamos aplicar isso aqui. Então vamos lá derivar. Derivando aqui essa função, o 2 não se altera aqui, porque é constante, né? Então nós vamos ficar aqui dentro do parênteses 2 vezes A, está ele aqui, 2 vezes A, aqui é U elevado a N, 2 vezes A, o U fica, tira uma unidade da potência, né? Vai ficar cosseno de θ, vezes a derivada da base. Derivada de U é U', derivada do cosseno é menos seno. Então tá aqui, 2A cosseno θ menos seno θ, tá? U elevado a N. U elevado a N menos U'. Aqui essa derivada aqui, 2B seno, 2B o quadrado tira 1, né? 2B seno elevado a 1, vezes a derivada da base, a derivada do seno é o cosseno. Agora aqui vai entrar aqui aquilo que eu falei ainda há pouco a vocês, 2D. Aqui é o U, então vai ser derivada do U é U', derivada do seno é o cosseno. Essa aqui é o V, não se altera, fica cosseno. E aqui a derivada, essa aqui vai ficar agora, né? Vai ser o contrário, né? Vai ser, no caso, o seno vezes a derivada do cosseno, que é menos seno, a derivada do cosseno. Como é menos seno, esse sinal aqui vai trocar, vai ficar negativo, tá? Recordando derivada. Então essa primeira, no caso, essa primeira derivada, o que fizemos aqui, ó, foi dividir. Dividimos aqui ambos os membros por 2, 0 dividido por 2 deu 0, e aqui 2 dividido por 2 deu 1. Para eliminar esse 2 aqui da função. Ficamos com essa função aqui, já botando esse menos para cá, menos 2A cosseno θ seno θ, tal, direitinho aqui. E aqui colocamos, aqui, reparem, cosseno vezes cosseno é cosseno ao quadrado. Está o cosseno ao quadrado aqui. O 2D permanece. Seno vezes seno, seno ao quadrado. Está ele aqui, tá? Direitinho. Então vamos colocar aqui esse 2 seno θ cosseno θ em evidência. Aqui nesses dois primeiros
dessas duas primeiras parcelas. Então vai ficar B menos A, esse aqui, né? O A é negativo, 2 seno θ cosseno θ, e aqui fica a mesma coisa. Vamos levar isso para a folha seguinte. E temos aqui então, vamos fazer uma recordaçãozinha de trigonometria, rapidinho. 2 seno θ cosseno θ é igual a seno de 2θ. Vocês chegam aqui pegando, por exemplo, seno de A mais B, seno A cosseno B, menos seno B cosseno A, faz A igual a B, vai dar aqui, ó, 2 seno θ cosseno θ. Recordando. Aqui no caso vamos recordar cosseno de A mais B. Cos, seno, cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Vocês vão ver já isso aí. Então fazendo A igual a B, fazendo A igual a B aqui, vai ficar cosseno de 2θ, vai ser igual cosseno, o A igual a B, cosseno ao quadrado de θ, já botando em vez de A aqui o θ, e seno ao quadrado de θ, porque eu tenho esse seno ao quadrado, cosseno θ menos seno θ, eu então vou substituir por cosseno de 2θ, e esse 2 seno θ cosseno θ, eu vou substituir por seno de 2θ. Foi essa jogada que eu fiz aqui. Então ficou assim. Então B menos A, no lugar ficou então seno de 2θ, e aqui 2D cosseno de 2θ, tá? Igual a zero. Quero saber que valores de θ anulam essa primeira derivada. Vou multiplicar por menos 1 aqui, multiplicando por menos 1. Então fiquei multiplicando por menos 1, o A virou positivo e o B negativo. Já fiz essa inversão aqui, foi como se tivesse multiplicado por menos 1, tá? Então aqui agora eu vou dividir ambos os membros por cosseno de 2θ e passo esse A menos B para baixo, aqui para esse segundo membro. Então fiquei seno θ sobre cosseno, seno de 2θ sobre cosseno de 2θ, 2D sobre A menos B, tá? Então isso aqui, seno sobre cosseno, é a tangente, tá? Então eu fiquei aqui com uma nova forma da derivada da função, que fica mais prático para eu fazer a análise do sinal da primeira derivada. Que valores de θ vão anular essa função? Então, vamos admitir, como a gente sempre faz, que esse 2θ, essa função está no primeiro quadrante. Então, o 2θ é positivo. Sempre em análise, nós consideramos os valores do primeiro quadrante. Vamos considerar aqui que o A é maior do que o B, A maior do que o B, e esse D é positivo. Vamos considerar isso. Nós sabemos que a condição de máximo ou mínimo implica em que valores vão anular essa equação aqui. Que valores de θ vão anular essa expressão lá em cima, que é uma forma da primeira derivada. Então essa derivada da função é igual a zero se esse 2θ, olha só, se o 2θ for zero ao π, para anular a tangente de 2θ, porque tangente de zero é zero. Tangente de 180, que é o π, também vai ser zero, a tangente dele. Então esses valores de zero e π são os que anulam essa função tangente de 2θ, que é a primeira derivada. Então o valor de θ seria o seguinte, dividido aqui por 2. Dividindo 0 por 2 dá 0. Dividindo 2θ por 2, ou π, né, em vez de... seria 2. Então, o π que anula a derivada de 2θ, né, sendo θ igual a 2θ, no caso, para o θ vai ser igual a π sobre 2. Θ igual a π sobre 2 equivale a ser 2θ igual a π, tá? Então, esses valores de θ igual a 0 ou θ igual a π sobre 2, eles anulam a primeira derivada. Então, são valores que a curvatura ali daquela seção é um máximo ou um mínimo. Temos que saber, então, o sinal da segunda derivada para saber se realmente, onde é que o ponto é máximo e onde é que aquela situação é um mínimo. Temos que ir para ver o sinal da segunda derivada. E nós já vimos, então, atrás que quando a segunda derivada for positiva, é uma situação de mínimo. Quando a segunda derivada for negativa, é uma situação de máximo. Já vimos isso nas páginas anteriores. Então vamos lá, vamos resgatar a expressão
essa expressão trigonométrica da primeira derivada, está ela aqui. Então vamos derivar novamente essa expressão, tá? Então vamos derivar. Então aqui temos a derivada, isso aqui é constante, esses coeficientes aqui, b menos a, não se altera. Então derivada de seno de 2θ, derivada do seno é o cosseno, cosseno de 2θ. Então a derivada é como se fosse seno de u'. Então a derivada de 2θ é 2, a mesma coisa aqui. 2θ não ficou. Derivada do cosseno é menos seno, menos cosseno de 2θ. E a derivada de 2θ é 2, tá? Seno de u', cosseno de u'. Então a segunda derivada, arrumando aqui, né, botando esse 2 multiplicando por cá, fica 4D. Esse sinal é negativo, vai tornar esse mais negativo. E aqui permanece tudo como estava. Então vamos ver, para θ igual a 0, o que acontece para θ igual a 0? O valor da segunda derivada para θ igual a 0 é só substituir aqui o valor de θ por 0. Vamos ficar aqui com o cosseno de 0 e vamos ficar aqui com o seno de 0, por θ ser 0, né? Então, o cosseno de 0 é 1, está ali no eixo, né, círculo trigonométrico. E o seno de 0 é 0, que é o eixo das ordenadas lá no círculo trigonométrico. Portanto, como o A, por hipótese, estamos admitindo aqui, é maior do que o B, então o B menos A é negativo, esse B menos A é negativo. Se esse B menos A é negativo e esse cosseno é 1, qual vai ser o sinal da segunda derivada? Negativo. Então a segunda derivada é negativa para θ igual a 0. Portanto, é um ponto de máximo. A curvatura daquela seção é máxima para θ igual a 0. A curvatura. E o raio de curvatura? É o inverso dela. A seção meridiana, que é aquela que tem a curvatura máxima, ou seja, o seu raio de curvatura M será mínimo. Onde a curvatura é máxima, o raio de curvatura é o inverso, é mínimo. Então, na seção meridiana, nós estamos provando aqui que o raio de curvatura é mínimo, o menor valor que tem ali nas seções normais ao elipsoide. Agora, para o outro valor de θ, na segunda derivada, que é o π sobre 2, para θ igual a π sobre 2, vamos substituir ali no valor de θ. Então é só substituir aqui no θ o valor π sobre 2. Está ele aqui, π sobre 2, θ igual a π sobre 2. Então esse 2 com 2 vai cancelar e nós vamos ficar com esse valor aqui de π sobre 2 no θ, b menos a, que vai ficar cosseno de π e aqui seno de π. Cosseno de π, cosseno de π, como é que é isso? O seno de π, o π está ali rasante, no eixo horizontal do círculo trigonométrico, é 0. E o cosseno de π, ele está lá no eixo horizontal, mas está no lado π é 180 graus, está negativo, ele vale menos 1. E como o A é maior do que o B, esse B menos A é negativo, esse cosseno de π sendo negativo, então vai ficar um valor negativo vezes um outro negativo menos 1. Quanto vai dar? Positivo. Então a segunda derivada, o valor dela, né, o sinal para π igual a sobre 2 é maior do que 0, é positivo. Então é uma condição de mínimo. Então a curvatura é mínima daquela seção normal para θ igual a π sobre 2, curvatura mínima. Essa seção do primeiro vertical, então, que é para θ igual a π sobre 2, perpendicular à seção meridiana, ela tem curvatura mínima, ou seja, o raio de curvatura é máximo. Então esse raio de curvatura N de Nair é máximo. Entendeu? Como queríamos provar. Então agora está provado. Então agora podemos dizer que as seções normais principais do primeiro vertical e do meridiano são as seções normais principais do elipsoide. Realmente são. Não existem outras. Está provado. Conclusão, está aí. As seções normais MN do meridiano do primeiro vertical, respectivamente, são as seções normais
ao elipsoide. Bom, terminamos, senhores. Espero que estejam aproveitando a aula. Obrigado por tê-la assistido. Se gostaram, dê um like, compartilham, inscrevam-se se não estão inscritos. E façam aí a promoção, compartilhem essas nossas aulas para que outras pessoas possam também ter oportunidade de fazer e de assistir essas aulas, que é o meu interesse, é meu trabalho voluntário, que chegue a maior número de pessoas. Façam comentários, dê sugestões, como é que vocês estão entendendo as aulas, como é que vocês gostariam que fosse explicado. Não se acanhe, eu estou aqui para ajudar a todos, alunos, colegas, profissionais, é isso que eu quero. Senhores, então, até a vista, pessoal!